Após o fim da Primeira Guerra Púnica, quando outrora grandioso Império de Cartago se encontrava em crise e enfraquecido, os grandes homens de Cartago, com uma chama indomável de orgulho em seus corações, se levantaram como titãs dispostos a restaurar a glória e o prestígio de sua pátria imortal. Elevando-se como um farol no mar revolto da história, a principal fonte sobre a grandiosa Segunda Guerra Púnica é o venerado historiador grego Políbio, que viveu de 200 a 118 a.C. Enviado a Roma como refém em 167 a.C., Políbio transformou sua experiência em uma epopeia imortal com sua obra-prima As Histórias, escrita após 146 a.C. Seu relato, aclamado por sua imparcialidade e meticulosidade, equilibra majestuosamente as perspectivas cartaginesa e romana. Buscando documentar os detalhes da guerra, Políbio entrevistou os protagonistas dos eventos, garantindo uma precisão histórica inigualável. Embora algumas vozes sugiram uma parcialidade a favor dos parentes de Cipião Emiliano, seu patrono, a maioria dos estudiosos reconhece sua narrativa como um testamento fiel e confiável dos acontecimentos que moldaram o destino das civilizações. Entretanto, grande parte do relato de Políbio sobre a guerra se dissipou nos ventos do tempo após 216 a.C., deixando apenas fragmentos esparsos como ecos distantes de uma era grandiosa. Para preencher essas lacunas históricas, os estudiosos modernos se voltam para o relato do ilustre historiador romano Tito Livio, que, fundamentando-se na obra de Políbio, teceu sua própria narrativa com riqueza de detalhes, especialmente no que tange à intrincada política romana. Porém, a clareza de sua abordagem pró-romana lança sombras sobre seus relatos de batalhas, frequentemente questionados. O erudito Adrian Goldsworthy destaca as frequentes dúvidas sobre a confiabilidade de Livio, enquanto o historiador Philippe Sabin ressalta sua notória falta de conhecimento militar. Outras fontes antigas, como relíquias de uma era distante, também lançam luz sobre a grandiosa Segunda Guerra Púnica, ainda que frequentemente em fragmentos dispersos ou relatos resumidos. Historiadores gregos como Diodoro Sículo e Dionísio Cássio tentaram capturar a essência do período, mas suas narrativas são tidas como menos precisas que as de Livio. No entanto, as palavras de Políbio, o guardião da história da guerra, podem ser encontradas em meio aos escritos desses cronistas. Além disso, o moralista grego Plutarco, em sua magnífica obra Vidas Paralelas, compilou as biografias dos grandes comandantes romanos que viveram e lutaram durante essa era épica, preservando para sempre as suas façanhas imortais. Além dos registros escritos que ecoam ao longo dos séculos, outras fontes complementares, como moedas antigas, inscrições sagradas, achados arqueológicos e análises minuciosas de reconstruções históricas, emergem como guardiãs da verdade, ajudando a reconstituir os grandiosos eventos da Segunda Guerra Púnica. A sinfonia harmoniosa desses diferentes elementos proporciona aos historiadores uma visão amplificada e precisa desse conflito monumental da antiguidade. Durante o período republicano, cada cidadão romano do sexo masculino carregava em seus ombros a honra e o dever de servir no exército, atuando predominantemente como infantaria. A cavalaria, por sua vez, era a elite dos equites, cidadãos afortunados capazes de manter cavalos e equipamentos luxuosos. Tradicionalmente, em tempos de guerra, Roma erguia 4 imponentes legiões, cada uma composta por cerca de 4.200 destemidos soldados de infantaria e 300 cavaleiros valorosos, prontos para marchar rumo à glória e ao destino. Dentro das imponentes legiões romanas, cerca de 1.200 bravos soldados eram designados como escaramuçadores leves, os lendários velites. Esses guerreiros, muitas vezes jovens ou cidadãos de menor fortuna, que não podiam arcar com a armadura de um legionário regular, empunhavam dardos mortais para ataques à distância, além de portarem espadas curtas e escudos de aproximadamente 90 centímetros de diâmetro. O restante da infantaria era formado por soldados envergando armaduras, empunhando enormes escudos e espadas curtas, prontas para o combate corpo a corpo. A estrutura da legião, organizada em 3 poderosas fileiras, permitia que a primeira linha lançasse dardos devastadores como ataque inicial, enquanto a segunda e terceira fileiras empunhavam lanças de estocada, prontos para a batalha. Com uma formação relativamente aberta, as unidades desfrutavam de uma flexibilidade tática incomparável. Fiel à tradição, Roma elegia anualmente 2 cônsules que, em tempos de guerra, assumiam o comando militar. Cada exército romano era composto por 2 legiões romanas e outras 2 legiões de aliados latinos, que, geralmente, incluíam uma proporção maior de cavalaria, reforçando assim o poderio militar da cidade eterna. Por outro lado, os cidadãos de Cartago, convocados apenas em momentos de ameaça direta à cidade, tornavam-se defensores ferrenhos como infantaria pesada, envergando armaduras completas e lanças de estocada. Apesar de sua reputação questionável em termos de disciplina e treinamento,
o verdadeiro poderio das forças cartaginesas residia nos bravos mercenários estrangeiros, principalmente os indomáveis guerreiros do norte da África, conhecidos como líbios. Entre seus rangidos, encontravam-se infantaria de linha armada com escudos imponentes, espadas curtas e lanças mortíferas, além de escaramuçadores leves ágeis, com dardos nas mãos. A cavalaria cartaginesa, composta por unidades de choque da cavalaria pesada e grupos de cavaleiros leves, especializados em ataques rápidos e evasivos, era engrandecida pelos númidas, mestres incomparáveis da montaria, que frequentemente desempenhavam papel crucial na guerra. Juntos, formavam a vanguarda do poder cartaginês, prontos para desafiar qualquer ameaça. A imponente infantaria pesada cartaginesa e a destemida milícia cidadã lutavam em formações compactas, semelhantes à lendária falange. Em batalhas épicas, soldados cartagineses usavam armaduras capturadas dos romanos, especialmente durante as campanhas audaciosas de Aníbal. Cartago contava com contingentes recrutados da Ibéria e da Gália, trazendo consigo tanto infantaria quanto cavalaria. Os ferozes guerreiros gauleses, conhecidos por sua ferocidade indomável, eram temidos, embora sua resistência prolongada em combate fosse limitada. Já a cavalaria gaulesa e parte da ibérica lutavam em formação fechada, com armaduras reluzentes, enquanto a maioria dos cavaleiros ibéricos servia como cavalaria leve. Cartago também fazia uso dos lendários fundeiros das Ilhas Baleares, famosos por sua precisão mortal, e dos majestosos elefantes de guerra nativos do norte da África. As operações militares da época frequentemente envolviam guarnições e bloqueios terrestres. Durante as campanhas, ataque surpresa, emboscadas e manobras estratégicas eram práticas comuns e decisivas. Conflitos formais geralmente começavam com os exércitos acampados a uma distância de 2 a 12 quilômetros um do outro, permanecendo assim por dias ou semanas antes do confronto. A formação para a batalha era um processo meticuloso e planejado, levando horas para ser concluído. A invencível infantaria era posicionada no centro da linha de batalha, com tropas leves à frente e a poderosa cavalaria protegendo os flancos. Muitas vezes, as batalhas eram decididas quando um dos exércitos era surpreendido pelos flancos ou retaguarda, resultando em um cerco parcial ou completo. Tanto Roma quanto Cartago erigiram frotas navais formidáveis durante o conflito, como Colossos dos Mares. No entanto, mesmo Cartago tendo a melhor marinha do Mediterrâneo, depois da Primeira Guerra Púnica, os romanos seriam soberanos no mar. A frota cartaginesa, adotando uma postura defensiva, dedicava-se à escolta de preciosos navios de suprimentos, enquanto a marinha romana, implacável em sua agressividade, reinava soberana e indomável no domínio naval ao longo da guerra. A expansão cartaginesa na Península Ibérica tornou-se uma prioridade inabalável, levando Amílcar a estabelecer um domínio quase autônomo no sul e leste da região. Esta presença cartaginesa estratégica proporcionou acesso a minas de prata reluzentes, recursos agrícolas abundantes, mão de obra robusta e infraestrutura militar, criando uma base impenetrável para futuros confrontos com Roma. Após a morte de Amílcar, seu genro, Asdrúbal, assumiu o comando em 229 a.C., sendo sucedido pelo inigualável Aníbal em 221 a.C. Em 226 a.C., um tratado entre Roma e Cartago fixou o rio Ebro como limite norte da influência cartaginesa. No entanto, Roma, em uma jogada astuta, firmou um pacto separado com Sagunto, cidade situada ao sul do Ebro. Em 219 a.C., Aníbal sitiou e conquistou Sagunto após 8 meses de cerco implacável, provocando furiosos protestos romanos. Diante da recusa cartaginesa em atender às exigências romanas, Roma, resoluta e determinada, declarou guerra em 218 a.C. Desde o término da Primeira Guerra Púnica, a ambiciosa Roma se expandia ao norte da Itália, particularmente na Gália Cisalpina, enfrentando embates ferozes com as tribos gaulesas desde 232 a.C., e triunfando gloriosamente em 222 a.C. com a vitória romana. Em 218 a.C., novas colônias floresceram ao longo do rio Pó, inflamando o ressentimento das tribos locais contra a presença implacável de Roma. No mesmo ano, uma série de confrontos navais épicos ocorreu nas proximidades da Sicília. As forças romanas, com bravura inigualável, repeliram o ataque cartaginês e conquistaram a estratégica ilha de Malta. Enquanto isso, no norte da Itália, as tribos gaulesas, movidas por um ódio incansável, lançaram ataques fulminantes contra as colônias romanas, forçando os colonos a buscar refúgio em Mutina, atual Modena, onde foram sitiados. Um contingente romano foi enviado em seu socorro, mas acabou emboscado e cercado. Roma, já com o exército pronto para atuar na Península Ibérica,
destacou uma legião romana e uma aliada para reforçar a defesa na Gália Cisalpina diante da urgência no norte, atrasando a expedição à Ibéria até setembro. Paralelamente, o cônsul Semprônio Longo, estacionado na Sicília, preparava-se para uma ofensiva ousada contra a África. Nesse meio tempo, o lendário Aníbal reuniu suas tropas em Nova Cartago, atual Cartagena, e iniciou uma marcha épica em direção ao norte, evitando territórios controlados por aliados romanos. Ao atravessar o rio Ródano, Aníbal enfrentou e derrotou as forças gaulesas que tentavam barrar seu avanço. Enquanto isso, uma frota romana desembarcava em Massalia, atual Marsella, mas Aníbal, com sua astúcia inigualável, evitou o confronto direto e seguiu em direção à Itália, deixando um rastro de lendas em seu caminho. No final do outono, os indomáveis cartagineses iniciaram a audaciosa travessia dos imponentes Alpes, desafiando adversidades climáticas cruéis, terrenos traiçoeiros e emboscadas das tribos locais. Ao alcançar a inóspita Gália Cisalpina, Aníbal comandava cerca de 20.000 soldados de infantaria, 6.000 de cavalaria e um punhado de elefantes, sobreviventes dos 37 que partiram da Península Ibérica. Já entrincheirados nos Alpes, os romanos haviam se recolhido para o inverno, frustrando seus planos de invasão da África. Surpreendendo os romanos, Aníbal fez a travessia lendária dos Alpes e chegou à Itália. Pouco após sua chegada triunfante à Itália, Aníbal conquistou a principal cidade dos taurinos, garantindo suprimentos essenciais para seus soldados. Em novembro, sua destemida cavalaria enfrentou e aniquilou as forças romanas na épica Batalha de Ticino. O impacto da vitória cartaginesa ecoou pelas montanhas, levando diversas tribos gaulesas a se unirem à sua causa, ampliando seu exército para mais de 40.000 guerreiros. Diante desse cenário sombrio, Roma decidiu redirecionar tropas da Sicília para reforçar suas defesas contra Aníbal, abandonando seus audaciosos planos de ataque à África. Na devastadora Batalha de Trébia, os romanos, liderados por Semprônio, foram atraídos para um confronto desfavorável e cercados pelos astutos cartagineses. Dos 40.000 bravos soldados romanos, apenas 10.000 conseguiram escapar da armadilha mortal. Após consolidar seu domínio na Gália Cisalpina, Aníbal permaneceu na região durante o inverno, recebendo novos reforços de guerreiros gauleses, elevando seu exército para cerca de 50.000 combatentes determinados. A notícia da esmagadora derrota abalou os alicerces de Roma, mas a chegada de Semprônio garantiu que o processo eleitoral ocorresse sem interrupções. Os novos cônsules eleitos organizaram legiões renovadas e reforçaram a defesa da Sardenha e da Sicília contra possíveis investidas cartaginesas. Estabeleceram guarnições em cidades estratégicas e construíram uma poderosa frota de 60 navios de guerra, enquanto depósitos de suprimentos eram organizados em Ariminum e Arretium, em preparação para as futuras campanhas que moldariam o destino das civilizações. No início da primavera de 217 a.C., Aníbal, com uma astúcia inigualável, cruzou os temíveis Apeninos por uma rota pouco vigiada. Para provocar os romanos, devastou impiedosamente a região protegida pelo exército de Caio Flamínio, que, sem cautela, iniciou uma perseguição imprudente. Aníbal, sempre sagaz, armou uma emboscada letal, culminando na épica Batalha do Lago Trasimeno. O exército romano foi massacrado, resultando na morte de 15.000 soldados, incluindo o próprio Flamínio, enquanto outros 10.000 foram feitos prisioneiros. Após essa vitória esmagadora, os cartagineses adotaram uma estratégia engenhosa. Trataram os aliados latinos capturados com dignidade e libertaram muitos deles para que espalhassem relatos sobre a superioridade militar cartaginesa. Aníbal esperava, assim, enfraquecer a lealdade dessas cidades a Roma e incentivá-las a desertar. Essa estratégia brilhante demonstrou a perspicácia do general cartaginês não apenas no campo de batalha, mas também na guerra psicológica. Após consolidar sua posição no norte da Itália, os cartagineses prosseguiram sua marcha triunfal pela Etrúria, passando pela Úmbria até alcançarem a costa do Adriático. Em seguida, dirigiram-se ao sul, em direção à Apúlia, com a intenção de conquistar o apoio das cidades gregas e itálicas da região. A devastação provocada pelas tropas de Aníbal gerou pânico em Roma, levando à nomeação de Quinto Fábio Máximo como ditador. Ele adotou a chamada estratégia fabiana, evitando batalhas diretas e desgastando os invasores por meio de táticas de guerrilha, enquanto Roma reconstruía suas forças militares. A abordagem cautelosa de Fábio não foi bem recebida por parte do exército, do Senado e da população romana, pois muitos ansiavam por um confronto decisivo contra Aníbal. Enquanto isso, o destemido general cartaginês continuou devastando as províncias mais férteis da Itália, esperando forçar os romanos a uma batalha campal, mas Fábio permaneceu firme em sua estratégia de contenção. Como resultado, Fábio foi ridicularizado e apelidado de Cunctator,
o atrasador, o escudo de Roma. Enquanto isso, Marcelo seria conhecido como a Espada de Roma. Em 216 a.C., o descontentamento levou à eleição de novos cônsules, Caio Terêncio Varrão, que defendia uma abordagem agressiva, e Lúcio Emílio Paulo, que buscava um equilíbrio entre a estratégia de Fábio e a ofensiva desejada por Varrão. Na primavera de 216 a.C., o invencível Aníbal capturou um vasto depósito de suprimentos em Canas, na planície da Apulia. Em resposta, a República Romana, tomada por um fervor incansável, mobilizou um exército sem precedentes, reunindo mais de 80.000 soldados sob o comando dos novos cônsules. As forças romanas marcharam ao sul e acamparam a uma curta distância das tropas cartaginesas. Aníbal, estrategista brilhante, aceitou o confronto e, na lendária Batalha de Canas, executou uma manobra magistral. Seu centro recuou propositalmente, atraindo os romanos para uma armadilha mortal. Enquanto isso, sua cavalaria e infantaria pesada cercaram o inimigo, resultando na quase total destruição do exército romano. Mais de 60.000 soldados foram mortos ou capturados, tornando-se uma das piores e mais devastadoras derrotas militares da história de Roma. Inclusive já fizemos um vídeo completo sobre a Batalha de Canas. Deixarei o link no primeiro comentário. A derrota em Canas abalou profundamente os alicerces da República Romana. Os historiadores descrevem essa batalha como um dos 3 grandes desastres romanos nos primeiros anos da guerra, ao lado das catastróficas derrotas em Trébia e no Lago Trasimeno. Brian Carey afirma que essas sucessivas calamidades levaram Roma à beira do colapso total. Poucas semanas após Canas, um contingente romano de 25.000 soldados foi emboscado e aniquilado pelos ferozes gauleses boios na emboscada da Floresta Litana, intensificando ainda mais a crise romana. Qualquer outro povo no mundo teria se rendido após tantas derrotas pesadas. No entanto, os romanos eram diferentes. Apesar das derrotas devastadoras, Roma não se rendeu. Em 215 a.C., o determinado Fábio foi eleito cônsul novamente e reeleito no ano seguinte. O relato de Políbio sobre os eventos após Canas é fragmentado, e os registros de Lívio, embora mais detalhados, são vistos com cautela por historiadores modernos devido a possíveis imprecisões. A estratégia de Fábio seria agora uma esperança para os romanos. A retumbante vitória de Aníbal inspirou diversas cidades-estado do sul da Itália a mudar de lado, incluindo as poderosas Capua e Tarento. Além disso, 2 das principais tribos samnitas se aliaram aos indomáveis cartagineses. Contudo, a maioria dos leais aliados de Roma na Itália Central permaneceu firme. As cidades fortificadas, verdadeiras fortalezas de resistência, eram difíceis de capturar, e cercos prolongados exigiam recursos que Aníbal não possuía. Além disso, os novos aliados cartagineses careciam de coesão entre si e não forneceram tropas significativas para reforçar seu exército. As forças locais que ele recrutava raramente atuavam fora de suas regiões e tinham desempenho inferior quando faziam. Aníbal, sempre engenhoso, continuou tentando reforçar seu exército com recursos locais. Em 214 a.C., seu leal subordinado não tentou levantar tropas em Samnium, mas os romanos, astutos e vigilantes, interceptaram e derrotaram esses reforços na Batalha de Beneventum antes que pudessem se juntar a Aníbal. Assim, apesar de conquistar aliados, defendê-los contra a retaliação romana tornou-se um desafio hercúleo. Roma, com sua impressionante capacidade de mobilizar múltiplos exércitos simultaneamente, mantinha uma superioridade numérica que complicava os ousados planos cartagineses. O maior triunfo de Aníbal foi a adesão de Capua, a segunda maior cidade da Itália. Seus habitantes, possuindo cidadania romana limitada, viam na aliança com Cartago a perspectiva de se tornarem a cidade dominante da Itália após as retumbantes derrotas romanas. O acordo entre Capua e Aníbal, embora não impusesse obrigações militares formais aos capuanos, fornecia um ponto de apoio crucial para os cartagineses, fortalecendo sua posição no coração da península. Aníbal, um dos maiores generais da história, teria o caminho livre para destruir a Itália. No entanto, uma grande reviravolta aconteceria.